Tá proibido ser feliz. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Hoje é domingo, dia 27 de abril de 2025. Tá no ar mais uma edição do Cabeça Fria, nossa análise dos jogos do Galo aqui no canal. Hoje para falar do empate entre Mirassol e Atlético, 2-2 ontem, sábado, lá em Mirassol, interior de São Paulo, sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Antes, aqueles pedidos de sempre, deixa o like nesse conteúdo, clique aí no joinha rapidinho e ajuda a gente mais. Se inscreva no canal se não for inscrito, considere se tornar sócio clicando em Seja Membro, clique no botão hypar caso ele apareça aí embaixo para você e se inscreva também no canal de cortes, o link tá na descrição. Esse conteúdo, como todos os outros, é um oferecimento de açaí porque a bola está rolando e se tem uma coisa que o brasileiro gosta mais do que torcer pelo seu time, é economizar nas suas compras. No Açaí Atacado e Varejo, você encontra os melhores produtos com qualidade, variedade e preço baixo para torcer junto com a sua família e com seus amigos. No Açaí, torcer e economizar sempre dá jogo. Pensou futebol, pensou Açaí, o atacadista oficial do nosso futebol. Vamos lá, o Atlético foi a campo com uma escalação diferente, especialmente no setor defensivo, né? O Galo perdeu o Lianco na véspera da partida, mais um tem a lesão muscular confirmada. Aliás, essa situação física me preocupa muito, a gente vai falar sobre isso mais no final do vídeo, né? Algumas coisas que ajudam a explicar esse mau momento físico do Galo, não só pelo número alto de lesões, tá? Alguns jogadores que não estão machucados estão claramente pesados, né? Estão sentindo a sequência de jogos, eu acho que estão sentindo mais do que a sequência de jogos, algumas decisões que o Atlético teve ao longo da temporada. Pra gente começar citando uma aqui, a situação do Lianco, né? O Lianco é o melhor zagueiro desse elenco, pelo menos na temporada, sem dúvida nenhuma, é o zagueiro mais regular de desempenho e sentiu na véspera, né? O Atlético teve, é importante citar, porque é um dos fatores, né? Não acho que é o único ou nem o principal, mas é um dos fatores. O Atlético teve uma viagem muito desgastante para Caracas, primeiro que é um lugar muito difícil de ir, né? É sempre uma viagem muito desgastante, o Cuca falou ali, uma viagem de 12 horas para ir, 12 horas para voltar, enfim, é um trampo realmente ir para Caracas. Eu fui ano passado cobrindo o Atlético e sei como é uma viagem cansativa, e na volta eles tiveram algumas dificuldades ali também de logística, não conseguiram ir direto para o local da partida, tiveram que descer em Campinas, depois fazer mais uma viagem de ônibus, né? O Hulk explicou isso depois do jogo, então tudo isso, claro que vai minando a situação física ali, a condição física dos atletas, né? Agora, tem algumas decisões também que são do treinador que ajudam a explicar e que jogam contra ele, né? O resultado acaba sendo algo que prejudica o próprio treinador, né? A questão do Lianco é um bom exemplo, cara. O Atlético, em poucas posições, tem alternativas que permitem ao treinador segurar os titulares aqui e ali, porque o elenco é fraco, o elenco é pequeno, o elenco é insuficiente, já falou isso aqui 1 milhão de vezes, mas na zaga, no jogo contra o Caracas, não precisava jogar o Lianco, na minha opinião, tá? Frossar, mas o time titular já não tá dando conta, o reserva não vai dar também. Cara, eu acho que se não fosse o Lianco, fosse outro zagueiro lá em Caracas, o resultado do jogo seria o mesmo, né? Então, assim, a única situação que a gente consegue preservar titulares aqui e ali nesse início de temporada, até o meio do ano, considerando o elenco curto que a gente tem, é essa fase de grupos da Sul-Americana. Você tem uma margem ali negocial de pontos, né? O Atlético vai passar, tem 2 jogos em casa ainda, os adversários são muito fracos, dava para ter segurado o Lianco, tô coçando aqui, e colocado uma zaga totalmente reserva nesse jogo lá na Venezuela. Dava para ter feito isso. Ele estaria ali fazendo uma administração de carga, vamos dizer assim, com o seu principal zagueiro. Provavelmente ele não ia estourar no treino na véspera da partida seguinte pelo Campeonato Brasileiro. Então isso é também responsabilidade do treinador. Acho que o Cuca foi mal em usar o Lianco lá, né, em Caracas. O Atlético ainda assim não venceu o jogo, apenas empatou naquela atuação ridícula lá na Venezuela, e aí acabou perdendo o principal zagueiro e teve que mexer totalmente no sistema defensivo, né? Teve que mexer muito, porque sem o Lianco, o Atlético teve uma dupla de zaga inédita. Aliás, não entendi por que o Rômulo foi titular, sendo que o Ivan Roman estava à frente dele, pelo menos era o que a gente via nas escalações até então, né? O Roman à frente até do Vitor Hugo em alguns momentos, aí do nada começa Vitor Hugo e Rômulo com a zaga titular. O Alonso virou um lateral esquerdo, ora ala, foi à frente em vários momentos, ora terceiro zagueiro, mas fechando ele sempre pela esquerda, né? Pela direita foi o Natanael titular. No segundo tempo ele foi substituído porque fez mais uma partida ruim
entrou o Saravia, Everson no gol normal. Vamos, então, repassar a escalação aqui, né? Everson no gol, Natanael, a escalação inicial. Natanael, Rômulo, Vitor Hugo e Alonso fechando ali pela esquerda. Alan Franco voltando ao time. Aliás, voltando ao time, não estava 100%, estourou também. A gente vai falar bastante sobre a situação física mais no final, porque é o que mais me preocupa na temporada do Galo nesse momento, né? Rubens e Gustavo Scarpa, Coelho, Rony, Hulk, o ataque titular do Atlético. Esse foi o time que começou jogando em Mirassol. Galo, mais uma vez, faz um primeiro tempo muito ruim. Aliás, tem sido um certo padrão desse time do Cuca fazer um primeiro tempo ruim e dar uma melhoradinha para o segundo, né? Algo que a gente tem visto com alguma frequência, um primeiro tempo muito fraco. Para ser justo, o Atlético faz 10 minutos bons. Toma um pequeno sustinho ali no início do jogo, numa jogada pela direita, que o cara cruza, o jogador do Mirassol finaliza, a bola passa relativamente perto da trave ali do gol do Everson, mas depois o Atlético teve 10 minutos de imposição, empurrando o adversário para trás, tendo a bola, posicionado no campo de ataque, teve uma boa jogada do Coelho pela esquerda, tem uma finalização de cabeça do Vitor Hugo que passa perto, tem um chute de fora do Scarpa que passa longe, mas pelo menos estava ali, né, esquentando, né, arriscando de fora, que é importante. Teve um chute do Rubens interessante que o Muralha faz uma defesa meio de manchete. O Atlético faz, né, 10 minutos interessantes, só 10 minutos realmente no primeiro tempo. Foi só o que o Atlético fez de bom no primeiro tempo. Aliás, depois teve o lance do pênalti, eu vou chegar lá, né, do pênalti não marcado, depois revisto no VAR, enfim. Mas 10 minutos bons, depois já no 11º minuto o Atlético toma o gol, né, o Mirassol sai na frente num lance, cara, que meu Deus do céu, vou te falar, claro que a gente passa raiva em qualquer gol que o time da gente toma, né, normal, se o time toma gol você vai passar raiva, você vai achar um problema no lance ali, você vai ficar revoltado com esse cara, com aquele cara, com o encaixe da marcação, com a falha coletiva, todo gol é motivo de reclamação por parte do torcedor, mas esse especificamente, eu vou falar um negócio com vocês, tem muito tempo que eu não fico tão puto, perdão pela palavra, com o gol que o Atlético toma como esse gol. Cara, primeiro, o Atlético tinha 3 zagueiros em campo, por mais que não fosse ali uma linha de 3 bem definida, um 3-4-3 o tempo inteiro, porque não era, o Alonso foi lateral, enfim, mas cara, eram 3 zagueiros, os 3 estavam próximos da jogada inclusive. Você não ter um na sobra, aí já é algo que o Cuca também tem a sua responsabilidade, né? Você tá jogando com uma zaga reforçada, porque você não tem o seu principal zagueiro, o Cuca explica isso na coletiva, eu não tenho o meu principal zagueiro, então eu preciso reforçar. Coloco um zagueiro a mais ali, fechando pelo lado esquerdo, que era o Alonso, faço mais os 2 zagueiros, o volante voltando, né, que era o Franco, e aí, cara, você tem esse sistema defensivo em tese recheado, reforçado, né, com um homem a mais ali. E você não consegue ter um jogador na sobra numa jogada que o cara descola lá do meio campo, o camarada lá, o Edson Carioca, acho que é Edson Carioca. Cara, ele sai do campo dele, uma bola de lateral, o cara coloca na frente, tem 3, 4 jogadores do Galo circundando o cara ali, em volta dele, ninguém faz a falta. É inacreditável um negócio desse. Vitor Hugo no lance. Aliás, o Vitor Hugo, eu não entendi direito, ele deu uma travada na corrida, na passada, né? Será que ele não percebeu que o cara ia colocar na frente, não tinha outra coisa que o cara pudesse fazer? Ele poderia ter antecipado aquela jogada ali, ele dá uma rateada na hora que ele tenta chegar e já é tarde. Rômulo podia fazer a falta, não fez. O próprio Alonso, esse chegou um pouquinho atrasado ali, o Vitor Hugo e o Rômulo estavam mais inteiros na jogada, o próprio Rubens também estava fechando, né, atrás, e poderia também ter matado a jogada com a falta ali. Você tem 4 jogadores do Atlético perto do jogador adversário, cara, qualquer um que fizer a falta ali vai tomar um amarelo, porque é uma jogada promissora, é um contra-ataque, mas ninguém vai ser expulso, o cara tá a meio campo do gol, né. Então ali é pra matar, gente. Se não tem sobra, tinha que ter sobra, né? Errado já tá a configuração defensiva numa jogada dessa. Você tá jogando com 3 zagueiros, um deles tem que estar na sobra numa jogada dessa. Não tem como você tá marcando tanto em linha alta assim, com 3 zagueiros na bola de lateral, sem ter alguém sobrando. Então assim, já tá errado aí. O lado organizacional do time nessa jogada já tá errado, e isso é responsabilidade do treinador. Agora, a responsabilidade é também dos jogadores de ninguém ter feito a falta, e isso ninguém precisa ensinar, né, gente? Não é um jogo de sub-14 que você tem que ensinar pros garotos, pros meninos que estão começando a jogar bola, aprendendo a jogar bola, que num lance que o seu adversário tá colocando a bola na frente e você não tem sobra nenhuma, você tem que matar a jogada com falta no meio do campo. Isso é básico, isso é muito básico, e aí a responsabilidade é toda dos jogadores. O cara colocou na frente, assim, parecia o Mbappé em final de Copa do Mundo, assim, um negócio bizarro, a facilidade que ele teve para pôr na frente, os jogadores do Atlético, ninguém conseguiu chegar, ninguém conseguiu matar com falta, o cara ficou cara a cara com o Everson, fez o gol,
De coração, há muito tempo que eu não ficava tão nervoso com o gol sofrido pelo Atlético, especialmente hoje, revendo, que eu sempre revejo o jogo, ou grande parte do jogo, antes de gravar o Cabeça Fria. Cara, inacreditável, assim, inaceitável o gol que o Atlético tomou. Depois de um bom início, toma o gol ali com 11 minutos e já condiciona a sequência da partida. Aí acontece outra coisa que tem sido padrão nesse Atlético 2025, cara. Toma um gol, desmonta completamente, assim. O Atlético estava bem até os 10 minutos, toma o gol aos 11, vira outro time, cara. E aí também é responsabilidade do treinador. Eu venho muito batendo na tecla aqui de elenco, de planejamento, e vou falar de novo sobre isso no fim desse vídeo, porque tem que falar. Mas, cara, o Cuca também tá devendo. O Cuca também tá devendo. O trabalho dele até aqui, com exceção do Mineiro, que foi bom. O Atlético fez o dever de casa e foi campeão pela 6ª vez consecutiva. O trabalho até aqui é ruim. Não consegue dar padrão ao time, o time não consegue jogar bem, né? E por mais que tenha dificuldade de desfalques, de lesões, de elenco curto, porque tem sim, tem enfrentado adversários que são inferiores, o time tem que jogar um pouquinho mais de bola, e não tá jogando. E a questão emocional também, que sempre foi um ponto forte do trabalho do Cuca, também tá abaixo. O Atlético se perde muito fácil nos jogos, mas muito fácil, toma um gol, cara, esquece como é que joga bola, perde posicionamento, perde disputa, vira um time desorganizado em campo, sente muito. E aquela clara sensação, nítida sensação que pro Atlético fazer um gol tem que ser assim... Tem que ser o Barcelona do Guardiola, né, o Real no melhor momento do Ancelotti, né, tem que ser um time perfeito, que tudo funciona para chegar ao gol adversário, e para tomar gol é a coisa mais fácil do planeta. Né, o adversário chega, parece com uma facilidade incrível e faz gol no Atlético, e depois que o Atlético toma gol, cara, os caras desaprendem a jogar bola, é um negócio impressionante, assim, se perdem mesmo no jogo, e foi o que aconteceu depois do gol sofrido. Teve um lance, um bom lance, do Atlético, que foi o lance do pênalti, a gente tem que falar sobre ele, né, o Scarpa rouba uma bola no meio campo, enfim, faz a falta, a gente vai chegar lá nessa análise de arbitragem aí, leva a bola, toca no Hulk, o Hulk inteligentemente cruza para trás, o Scarpa poderia finalizar de primeira, mas a bola caiu no pé direito dele ali, ele traz pro pé bom, que é o pé esquerdo, para finalizar, pisado pelo zagueiro, o árbitro não vê o pênalti ali na hora, o VAR chama para ele rever, um pênalti muito claro, né, e o glorioso Davi Lacerda vai até o VAR. E aí, vamos lá, falar sobre arbitragem, sobre esse lance polêmico aí do jogo desse sábado, né, desse domingo, desse sábado mesmo, exato, tô perdidinho no tempo, jogo desse sábado. Cara, assim, vamos lá, eu tava vendo hoje, inclusive aqui antes de gravar o Cabeça Fria, a análise do PC de Oliveira, né, comentarista de arbitragem do Grupo Globo, e aí ele fala que foi bem anulado o pênalti, porque de fato houve a falta, o Scarpa não pega a bola, o Scarpa pega o jogador do Mirassol naquela dividida, etc. Vai me desculpar, mas nesse caso eu consigo apenas concordar com a reclamação do Cuca e do Hulk em relação à falta de critério. Vamos lá. Pelo menos 5, 6 faltas iguais àquela, em nível de intensidade de falta, aconteceram antes daquele momento e o juiz não deu. Iguais, idênticas. Aí... eu vi o comentário do PC, ele fala assim, Davi Lacerda, o nome do árbitro, ele tem o perfil de deixar o jogo correr e tá tudo bem, mas em alguns lances capitais, ele precisa saber o que dá, o que não dá. Basicamente, a minha interpretação do que ele disse, né, foi o seguinte, olha, o árbitro tá tudo bem deixar correr, ou seja, algumas faltinhas aqui e ali ele não dá pra deixar o jogo mais dinâmico, mas em lances capitais, tipo pênalti, o PC tava criticando o fato do Davi Lacerda não ter marcado o pênalti, né, no campo, porque foi um pênalti muito claro. Aliás, o Scarpa não é de cavar pênalti, se ele caiu ali, falta um pouco de malícia também ao juiz, né, que pra mim é muito fraco. Vejo a galera elogiando, esse juiz, pra mim é fraquíssimo. Prova que é fraco, que é o que eu vou falar daqui a pouco sobre o critério dele. Mas enfim, então o PC tava falando isso aí, basicamente ele disse, tá tudo bem deixar correr aqui e ali, mas nesse lance capitais tem que marcar. Então a regra é diferente quando é um lance capital e quando não é. Então assim, tá tudo bem o cara não marcar uma falta que é falta, se vai uma bola no meio campo que não dá em nada, mas se é uma bola em meio campo que depois vira um pênalti, aí ele tem que dar falta, são dois critérios diferentes, se sai um gol ou não, se sai um pênalti ou não, eu não consigo concordar com isso. Das duas, uma, ou você leva a regra ao pé da letra e qualquer falta é falta e acabou, né? E aí eu até conseguiria entender ele marcar essa falta do Scarpa. Se o cara tá apitando tudo, qualquer contato ali, um pouquinho mais, o cara pegou um pouco mais o corpo do adversário, falta. Se o cara tá parando o jogo, dando todas as faltas, aquilo ali do Scarpa é falta. Agora, se o cara tá apitando do jeito que ele tava apitando até o lance do pênalti, porque depois ele mudou completamente o jeito dele apitar, por isso ele é fraco, se o cara tá apitando desse jeito, ele não pode dar aquela falta. Vai me desculpar, é uma falta de critério evidente, assim, evidente. Muitas faltas iguaizinhas àquela ali aconteceram até o momento do pênalti e ele não deu nenhuma.
deixa o jogo correr. E aí, beleza, amigão. Quer sustentar esse estilo de arbitragem? Beleza, vambora. Deixa o pau quebrar, eu só vou marcar o que é falta claríssima e acabou, deixa jogar. Beleza, acho até mais legal de ver o jogo assim. Agora, não pode, quando sai um pênalti que você não viu, inclusive estava na sua cara, ou seja, fraco, não viu um pênalti óbvio na cara dele, aí ele é chamado, vê o pênalti, confirma que foi pênalti, né, dá pra ver claramente depois ele conversando com o Hulk, ele falando, ali foi penal, mas lá não sei o que, aí ele marca a faltinha num lance que, enfim, todos os outros lances iguais àquele, até então, ele tinha deixado correr. Ele explica isso pros capitães ali, marca a falta, ou seja, o pênalti foi anulado, o Atlético poderia ali já empatar o placar 10 minutos depois de tomar o gol, né? Menos de 10 minutos depois, seria muito bom, o jogo já recomeçaria, vamos dizer assim, no 0-0 ali no 1-1, e aí infelizmente ele dá essa falta, e a partir daí ele vira outro árbitro, por isso que pra mim é fraco, ele não sabe, assim, ele deu a falta do Scarpa e a partir dali qualquer faltinha era falta, qualquer coisinha ele marcava. Tanto que teve o lance do Hulk, que o Hulk ganha do jogador do Mirassol na velocidade, né, no lance de transição do Mirassol, chega na frente e usa o corpo assim muito de boa pra entrar na frente, pra mim nem falta foi, em nenhum critério seria falta aquilo ali, e o juiz dá falta, aí o Hulk fica maluco, reclama, sem ser virado pro árbitro, sem ser xingando diretamente, mas reclama, e o árbitro dá o amarelo, segundo o Hulk, inclusive o árbitro depois pediu desculpa a ele por ter dado o amarelo. Então assim, vocês vão falar que esse árbitro é um árbitro, tá sendo muito elogiado, um ótimo árbitro, uma nova geração, nem sei se é nova geração, porque deixa o jogo correr. Não deixa, ele é um árbitro fraco que tenta ter um estilão, eu vou deixar jogar, mas aí na hora que é pra deixar jogar mesmo, ele pipoca e depois muda totalmente o jeito de apitar, pra ser coerente com a falta que ele deu no lance capital do jogo. Então assim, a arbitragem fraca, considerando o jeito que ele apitou o jogo até o momento do pênalti, ele não tinha que dar aquela falta, né, ou se for pra dar aquela falta, ele tinha que dar todas as outras. Então das duas uma, ou ele errou não dando todas as faltas que aconteceram até o momento da falta do Scarpa, ou ele errou anulando aquele pênalti. As duas coisas serem corretas, eu não consigo concordar. Para mim não faz sentido a regra ser de um jeito em lances não perigosos e ser de outro em lances capitais. Esse argumento não cola para mim. Para mim a arbitragem errou nesse lance e ali o Atlético poderia ter empatado, infelizmente não aconteceu e foi dada a falta. Quando o árbitro anula o lance do pênalti, ou seja, dá a falta, dá o amarelo pro Hulk, né, nesse lance que eu mencionei, o Atlético já tava perdendo o jogo, ali eu falei, nós vamos perder o jogo hoje, porque o Hulk, vocês vão concordar comigo, imagino eu, a coisa mais comum do mundo é ele sair do jogo quando ele começa a ter algum problema com a arbitragem. É muito comum, foi uma grata surpresa isso não ter acontecido ontem, porque o Hulk, apesar de ter tido esse episódio, reclamação, etc, no primeiro tempo, ele fez um ótimo segundo tempo, fez gol de assistência e ajudou o Atlético a pelo menos pontuar em Mirassol, mas é muito comum o Atlético ter esse problema, assim, o Hulk, o seu principal jogador, sair do jogo em função de uma disputa com a arbitragem, ficar mais preocupado em brigar, em reclamar, e nessa reta final de primeiro tempo, ele estava o tempo inteiro lá, o tempo todo a câmera mostrava ele lá reclamando com o quarto árbitro, com o próprio árbitro principal do jogo, né, e tomou o terceiro amarelo, inclusive, está fora do jogo contra o Juventude na outra segunda-feira. Agora tem terça-feira Maringá pela Copa do Brasil, na outra segunda é o Juventude, o Hulk tá fora, Juventude em Caxias. E ali eu pensei, cara, não vamos ter o Hulk aí porque vai sair do jogo por causa da arbitragem, já estamos perdendo, né? Hoje vai dar ruim. Então foi uma grata surpresa o Hulk não ter saído do jogo totalmente por causa disso, e foi outra grata surpresa o Atlético não ter tomado o segundo gol logo depois. Porque assim, tem acontecido com alguma frequência também, né? Como eu disse, o Galo toma o gol e fica totalmente perdido dentro do jogo, às vezes toma um outro logo na sequência. Aconteceu, por exemplo, contra o Santos, em alguns outros jogos também o Atlético toma gols muito próximos, né? E não rolou, cara, assim, tivemos uma dose de sorte por não ter acontecido, porque teve um lance aos 30 ali do primeiro tempo, que o Edson Carioca, que aliás, como eu disse, né, virou um Mbappé ontem, impressionante, jogou muito bem, colocando na frente, ninguém parava o camarada. Ele passou do Natanael como se o Natanael, assim, não estivesse ali com muita facilidade. O Natanael foi presa fácil para ele. Aliás, o Natanael, né, vem tendo alguns episódios aí de dificuldade na marcação contra jogadores mais rápidos, né? Foi assim com o Ferreirinha, foi assim no outro jogo que agora eu esqueci, e foi assim também com o Edson Carioca ontem, especialmente nesse lance. Ele pôs na frente, passou pelo Natanael muito fácil, rolou para trás, e o Christian finalizou no canto. O Everson fez uma boa defesa ali, o Mirassol poderia fazer 2-0 já, e repetiu o script que a gente tem visto, do Atlético tomar 2 gols em sequência, e aí tomou um 2-0 ali, provavelmente não ia ter forças para buscar o empate, né? Então,
pelo menos isso. O Atlético não tomou o gol e conseguiu se manter vivo no jogo depois desse momento turbulento, assim, de sofrer gol, de ter o pênalti anulado, do amarelo pro Hulk, da chance clara pro Mirassol. Tava respirando por aparelhos, mas estava ali vivo no jogo. Na reta final do primeiro tempo, alguns jogadores tentaram finalizações de fora, né? O Coelho do lado do Galo, o Christian do lado do Mirassol, o Rubens do lado do Galo. Tem uma boa jogada do Hulk pelo lado esquerdo, aquela jogada tradicional que ele passa do jogador ali na velocidade, na força e chuta cruzado, rasteiro, buscando alguém no segundo pau. Era o Rony se estica todo tentando finalizar e chega um pouquinho atrasado na bola. A bola realmente foi forte, mas é o tipo da bola também que se o cara bate fraco, alguém intercepta no meio do caminho. Então a finalização do Hulk, finalização barra passe, é aquilo ali mesmo, né? Bater forte cruzado e torcer pro cara chegar. O Rony infelizmente não conseguiu chegar e o Atlético foi pro vestiário perdendo o jogo por 1-0. Aliás, não só perdendo o jogo, como perdendo também mais um jogador, né? No finalzinho do primeiro tempo, tem aquela imagem dura, triste de ver do Franco, né, pisando errado ali, vamos dizer assim. Ele já estava com uma proteção na região do joelho, sente muita dor, vai ao chão e aí chora, enfim. A imagem realmente é muito ruim. No momento que eu tô gravando esse vídeo, no domingo pela manhã, a gente não tem aí detalhes, né, do que houve com o próprio Franco, do que houve com o Alonso também, que eu vou chegar lá, que também sentiu no final do segundo tempo. Então a gente vai ter aí nas próximas horas mais detalhes, mas provavelmente teve uma lesão e vai ser desfalque também na sequência. Acabou de voltar e já deve voltar a ser desfalque, mas infelizmente o Atlético foi para o intervalo, né, perdendo o jogo e perdendo de novo um dos seus titulares importantes ali, que estavam voltando para, em tese, dar esse equilíbrio defensivo que faltava ao Atlético, né? Intervalo aqui na nossa análise, a gente vai falar bastante sobre a questão física mais no final desse vídeo, fiquem tranquilos. Pausa também para o recado dos nossos parceiros de sempre aqui no canal do Frossar. Primeiro recado da KTO, kto.bet.br, jogue com responsabilidade, lembrando que é apenas para maior de idade, tá? É proibido para menores de 18 anos, tem muita promoção legal na KTO, chance extra, odão, ganho antecipado, tem a Liga do Milhão, tá aparecendo aí na tela o QR Code, você pode acumular pontos, brincar com seus amigos, ter prêmios semanais, mensais, até um prêmio milionário no fim do ano. Então vai lá na KTO e jogue com responsabilidade. Recado também da Confiax, que tem tudo que você precisa para viver em paz, seguro para o seu carro, para sua moto, seguro para sua casa, para o seu estabelecimento, seguro para o seu cachorro, para o seu celular. Tem plano de saúde, seguro de vida e tem consórcio com as melhores taxas do mercado, com desconto na mensalidade até a contemplação e de quebra, você ainda pode ganhar uma camisa oficial do Galo modelo 2025, fechando seu consórcio com a Confiax, beleza? O QR Code está na tela, entre em contato, você vai ser muito bem atendido. Eu sei que teve sócio do canal aí que fechou consórcio com a Confiax, vale muito a pena e quem sabe você dá um passo importante aí para realizar o seu sonho. O Galo volta para o segundo tempo e até tem uma chance com o Scarpa ali, numa segunda bola, uma bola na entrada da área que ele finaliza, né, uma finalização até bonita, mas a bola passa por cima do gol, mas depois toma mais alguns sustos, cara. Os primeiros minutos do segundo tempo também não foram bons, né? Não foi no segundo tempo que o Atlético voltou claramente melhor, que você fala, beleza, agora o time ajustou, nós vamos buscar o empate. Não foi. A gente poderia ter tomado o gol também no início do segundo tempo. Teve uma bola do Iago Felipe, que ele finaliza meio no contrapé do Everson, passa muito perto a finalização da entrada da área, aliás, né, depois que saiu o Franco, entrou o Vera, esqueci de mencionar, né, entrou o Fausto Vera no intervalo no lugar do Franco. O Atlético voltou até um problema ali de marcação na entrada da área, um buraco ali naquele setor, permitindo essa finalização do Iago Felipe, a bola passou perto, mas não entrou. Depois teve uma bola também, né, pelo alto, um escanteio que o zagueiro dele sobe, consegue cabecear e a bola passa perto. A verdade, gente, é que depois que tomou o gol, lá com 11 do primeiro tempo, até melhorar e chegar ao gol de empate, o Atlético esteve mais perto de tomar o segundo do que de empatar. Exceção feita ao lance do pênalti, que pra mim tinha que ser marcado o pênalti, e ao lance ali do Hulk no finalzinho, que ele cruza rasteiro e o Rony quase finaliza, o Mirassol teve muitas chances claras, mais claras do que as do Galo, né? Então, até o momento do gol de empate, né, o gol do Rony, o Mirassol merecia mais o segundo gol do que o Atlético o primeiro. Então, assim, não dá pra dizer que o Atlético fez um bom jogo, longe disso, tá? O Atlético fez um jogo ruim, mais um, e o treinador tem responsabilidade sim, a gente vai falar mais sobre isso também mais pra frente, mas quem falou, o Galo fez um bom jogo, deu azar porque tomou gol no fim, discordo veementemente, acho que foi um jogo ruim, e o Mirassol poderia tranquilamente ter feito 2-0 no Galo. Aos 15 minutos o Cuca tira o Rômulo e coloca o Bernard, né, muda um pouquinho a estrutura defensiva ali, povoa mais o campo ofensivo, principalmente isso, foi a melhora que o Atlético teve com essa mudança de esquema, né? Porque o Bernard foi um jogador a mais ali do meio campo para frente
e um cara que aparece para jogar, pega na bola o tempo inteiro. A gente sabe que não tá longe, inclusive, de estar no seu melhor momento tecnicamente, né? Ainda erra muito, finalizações, enfim, mas é um cara que te dá alternativa, que não foge do jogo, e personalidade para jogar ele tem, e acabou povoando um pouco mais ali o ataque do Galo. Deu resultado porque justamente numa bola que passa pelo Bernard, começa com o Coelho na esquerda, passa pelo Bernard, ele tenta servir ali, acho que o Scarpa, era ele mesmo. Bola desvia na zaga, fica com o Hulk traz, né, de fora para a esquerda, e aí o Scarpa puxa a defesa inteira do Mirassol, né? A defesa inteira virada para um lado, o corpo voltado para um lado, são 4 jogadores do Mirassol. Se o Galo tomar um gol desse, vai ficar puto também. Perdão de novo pelo palavrão. 4 jogadores do Mirassol, cara. Todos eles vão no balanço do Hulk e no Scarpa, que faz a movimentação, a diagonal, o facão, para puxar a marcação. Todos vão e aí o Rony fica completamente sozinho. Do outro lado, quando o Hulk limpa para a esquerda, o espaço está completamente aberto, não tem nenhum jogador do Mirassol. O Rony só coloca o Hulk, perdão, só coloca o Rony na cara do gol. O Rony finaliza na saída, né, do Alex Muralha e ali empatava o jogo para o Galo. Depois disso, pouco tempo depois, o Atlético tem um contra-ataque interessante com o Coelho pela direita, que era basicamente ele e o Bernard, e se o Coelho consegue acelerar e deixar alguns jogadores do Mirassol para trás, ficariam 2 contra 1, e aí seria questão de definir a melhor jogada. O Bernard acaba que dá um passinho à frente, acaba ficando impedido, a bola acaba sendo finalizada bloqueada, não dá em nada, e sentiu o Coelho também com o freio de mão um pouquinho puxado. Questão física, que a gente vai falar muito, é o principal tema desse vídeo hoje, né? Mas no final da análise a gente vai falar sobre isso, mas acho que o Coelho também estava um pouquinho com o freio de mão puxado. Se ele tivesse inteiro, ele conseguiria colocar essa bola mais rápido na frente, de repente puxar o marcador, que era esse 1 do Mirassol, para ele, e o Bernard ficaria livre no segundo pau, era só cruzar e fazer o gol, mas infelizmente não acontece, os dois vão mal ali na jogada, e o Atlético não consegue aproveitar, e aos 30 minutos sai o pênalti muito óbvio, esse de novo na frente do Davi Lacerda, e esse ele dá no campo, né? O Rony é muito esperto na jogada, a bola que fica vivo ali no meio, mais uma bola que o Atlético se beneficia por ter um jogador a mais naquele setor ali, o Bernard participando, né, atraindo um pouco mais o time do Mirassol para trás, e aí a bola entra na área, o Rony muito inteligente, viu que a bola ia ali na reta do zagueiro, coloca o pé na frente para tentar fazer o domínio. O zagueiro do Mirassol, claro que ele queria chutar a bola, mas o Rony coloca o pé na frente, ele chuta o pé do Rony, o pênalti é muito claro, o Davi dá o pênalti no campo, o Hulk bate bem, e vira o jogo pro Galo, 2-1, ali era aquela coisa, cara, beleza, o Galo não fez um bom jogo, porque não fez de fato, mas virou, tá ganhando, agora, pelo amor de Deus, gente, vamos ganhar o jogo, emplacar 2 vitórias seguidas, chegar aí no meio de tabela. A gente ficou maluco aqui no Portão 3 assistindo, inclusive teve alguém nos comentários depois, o Galo toma um empate depois, vou falar do gol de empate, claro, mais um que mata a gente de raiva, e alguém que tava no Portão 3 falou, vocês comemoraram demais o gol da virada. O dia que meu time virar um jogo, independentemente de jogar bem, jogar mal, virar um jogo fora de casa, na reta final do jogo, e eu não comemorar muito, aí eu morri como torcedor, né? Gente, a gente tem que ter a hora de ser racional aqui, por exemplo, cabeça fria, eu sou racional, sou jornalista, analiso o que aconteceu no jogo, mas tem a hora que a gente é torcedor, eu tô vendo o jogo, eu tô nem aí se meu time tá jogando bem, tá jogando mal, se fez o gol, virou, tá ganhando o jogo, eu vou comemorar igual um maluco mesmo, vou gritar, vou abraçar meus amigos, pelo amor de Deus, dia que acabar isso aí, acabou a magia do futebol, a graça do esporte, né? Então, claro que a gente comemorou muito, era um gol que poderia dar a vitória ao Atlético, ou quase deu, né? Porque a gente foi castigado no fim, mas o Hulk bateu bem, né? O Hulk me parece, cara, a impressão que eu tenho em relação à cobrança de pênalti do Hulk, pode ser que eu esteja errado, depois vocês reparem nisso. Me parece que ele tá olhando mais pro goleiro, retardando um pouco mais a batida, para ver se o goleiro escolhe o canto para ele bater. Algo que alguns jogadores fazem, o Neymar, por exemplo, faz isso muito bem, o Neymar faz um nível acima, inclusive, que ele só rola, né? Ele espera o máximo possível, quando o goleiro define, ele só dá um tapa no outro canto. O Hulk ainda bate firme na bola, bate forte, mas me pareceu ontem essa preocupação dele, ou esse ensaio, vamos dizer assim, esse modus operandi da batida, dele ficar olhando pro goleiro até o último momento, quando o Muralha dá um sinalzinho que vai pro lado, ele chapa a bola no outro, bateu muito bem, né? O Hulk esse ano melhorou aí o aproveitamento dele nas cobranças de pênalti, não levantei os números, mas pelo que eu puxo de memória, melhorou bastante esse ano. Passado ele perdeu alguns importantes, esse ano ele tá batendo muito bem, e ali o Atlético virava o jogo,
enfim, trazendo uma esperança na gente de conquistar essa segunda vitória seguida no Brasileiro, que infelizmente não se confirmou. Logo depois do gol do Atlético, de pênalti, tem um lance de contra-ataque também pela direita com o Rony, que o Rony finaliza cruzado, o Muralha faz uma defesa, não foi uma chance claríssima, mas enfim, foi uma chance. E logo depois disso o Rony cai, sentindo muita cãibra, pedindo para ser alongado, e é substituído, né? Ou seja, o Rony, mais um jogador, em tese, é um dos que está mais inteiro fisicamente do Galo. Ele, Coelho, sentiu cãibra no fim do jogo, precisou sair também. E aí, cara, o Cuca tinha duas opções. E aí entra aquela coisa do engenheiro de obra pronta, né? Muita gente vai falar, pô, o Cuca foi mal de colocar o Rabelo nesse momento no lugar do Rony. Ele fez uma linha de 5, né, em tese, estruturou o time do Atlético defensivamente para segurar a onda e segurar esse 2-1. Faltavam aí 15 minutos, 20 minutos de jogo para segurar essa vitória, que era muito importante, né? Ele poderia, por exemplo, ter colocado o João Marcelo. Você puxa o Hulk um pouquinho mais pro lado direito, coloca um centroavante, é um cara que vai sustentar um pouco mais o zagueiro, que vai reter um pouco mais essa bola na frente. É o mais próximo de um centroavante que a gente tem no elenco, é um centroavante. O João Marcelo era uma alternativa, manter um sistema igual tá, não precisa fazer linha de 5, coloca um centroavante e segura a bola mais na frente. Aquele comentário engenheiro de obra pronta, era melhor ter feito isso, não ia chamar o Mirassol pra dentro e tal, beleza, faz sentido. Agora, a gente tem que ser justo também de dizer que se ele faz isso, o Atlético toma o gol, todo mundo ia falar ao contrário. Pô, tinha o zagueiro no banco, tinha que colocar o zagueiro, faz a linha de 5, fecha o time, né, coloca o ônibus ali na frente da zaga e trava os caras, fura a bola, acaba o jogo, mas qualquer uma das coisas que ele fizesse ali era arriscado. Ele optou pela opção mais conservadora. Eu acho que o Cuca foi mal ontem, tá? Acho que ele foi bem mal, assim. Aliás, tem sido um trabalho, como eu disse, ruim nesse Campeonato Brasileiro, principalmente o Atlético está jogando mal contra adversários mais fracos que ele, inclusive. Então o treinador tem sim responsabilidade, sem dúvida nenhuma, por esse mau momento do Galo. Eu não tô eximindo ele disso. Tô só falando que a substituição, qualquer uma das coisas que ele fizesse ali tinha um risco. Mas optou por colocar o zagueiro, o Mirassol obviamente ganha terreno, tá perdendo o jogo em casa, vê que o time adversário recuou para segurar aquele resultado, vai para frente, vai ter volume até o fim do jogo. Não era tão pouquinho tempo assim, não faltavam só 5 minutos para de repente fazer isso, faltava um pouco mais, e ali o Mirassol se lança para tentar buscar aquele empate. A gente vai falar do gol, claro, né, o segundo gol do Mirassol, o gol que decretou esse empate lá no interior de São Paulo, mas antes, mais um problema físico, né, os 40 e pouquinhos ali. O Alonso sente a perna, sente também uma dor muscular ali, pede para ser substituído, sai para a entrada do Ivan Roman e pouco tempo depois o Atlético toma o gol. Um gol que, assim como o primeiro, não dá para admitir, assim, não é um gol aceitável. O camarada inicia a construção da jogada, o zagueiro do Mirassol, zagueiro lateral, não lembro exatamente, lançando uma bola pro ataque totalmente sem peso, uma bola tipo assim, cara, joga aí, vamos ver o que vai dar. A zaga do Atlético não consegue cortar, aliás, ninguém nem tenta cortar, a bola sem peso nenhum, lenta, entra pro cara lá no lado direito, o Yuri Castilho, aí o Castilho baila pra cima do Roman, assim, o Ivan Roman, né, mais uma presa fácil pro jogador adversário, o cara pra dentro, pra fora, pra dentro, pra fora, finaliza cruzado, o Everson espalma a bola cai no pé do Reinaldo, é aquilo, né? A bola de neve de um tanto de coisa que dá errado, cara, e aí também tem o fator azar, enfim, tudo junto, né? Incompetência junto com azar, competência individual, um problema coletivo, junto com a falta de sorte, a bola cai no pé do Reinaldo, o Bernard tava com ele, mas não consegue cortar, e o Reinaldo faz o gol já nos acréscimos, um balde de água fria, a gente estava naquela euforia, torcendo para o jogo acabar logo, né, perto de conquistar uma vitória que seria importantíssima. O Atlético ia para o meio da tabela, dava uma respirada, e aí vem o gol que nos tira 2 pontos e que principalmente nos tira ânimo, né, cara? Seria um jogo para sair fortalecido, se baqueado, mais baqueado ainda fisicamente e tal, e nós vamos já falar da questão física. Era um fato, o Atlético ia sair mais uma vez, né, mais baleado do que entrou no jogo, mas do ponto de vista anímico seria um resultado muito importante, mas não, vem o balde de água fria, por isso que eu brinquei no título desse vídeo, na abertura também, que é proibido ser feliz, né, cara? Nós estamos numa zica impressionante, assim, e ali o Mirassol empatava o jogo. O Cuca até fala na coletiva que se o Alonso tivesse em campo, né, se não tivesse sentido essa câimbra, não tivesse pedido para sair, como eu disse, não sabemos ainda se teve lesão, qual foi a lesão, nesse momento que eu tô gravando essa informação ainda não saiu, o Atlético provavelmente não tomaria aquele gol, né, porque de fato foi uma bola, como eu disse, sem peso, o Alonso bem posicionado poderia cortar aquela bola já
na primeira tentativa do time adversário, né, de fazer com que ela chegasse ao gol do Galo. Depois também na marcação do jogador adversário ele poderia ser mais eficiente que o Roman, né? E assim, eu tomo muito cuidado na hora de cornetar esses meninos, por exemplo, o Rômulo lá no primeiro gol, que poderia ter parado a jogada e não conseguiu, o Roman, que não conseguiu evitar a finalização do Castilho no final do jogo. Cara, eu tomo cuidado porque, beleza, tem a responsabilidade do jogador, o cara é atleta profissional, tem o erro dele, ok, não tô falando que não podemos cobrar também o jogador, mas em tese não era pra ser responsabilidade desses meninos, né? O próprio Roman, quando chega, o Cuca fala abertamente, cara, o Roman é um menino de 18 anos, né, recém-chegado de outro país, que veio pra amadurecer, pra evoluir, pra aprender, não é um jogador pra ser usado agora, tanto que ele foi pro sub-20, jogou lá no 20, acho que 2 jogos, né? Então, assim, em tese, no cenário ideal, no melhor dos mundos, não era para o Roman ser o substituto imediato do Alonso num jogo desse. O Alonso sentiu, entrou o Roman. Não, não era. Era para você ter outras alternativas, né? Mas, com o elenco curto, somado aos problemas físicos, porque nesse caso você não tinha o Lianco, né? Por isso que você teve que jogar com o Vitor Hugo, por exemplo, já titular, ele e o Rômulo já tinha saído para você mexer no esquema. Ou seja, é uma bola de neve, uma coisa vai juntando com outra, e aí entra um menino desse numa fogueira, né? Como eu disse, tem a responsabilidade dele, mas a maior responsabilidade é de todo o contexto que faz com que esse menino, nesse cenário, tenha que entrar e resolver, ou manter o nível de um titular, né? Coisa que dificilmente vai acontecer. No final, o Galo tenta lá mais uma chegada com o Hulk, um chute de fora, mas nada feito, 2-2 é o placar final realmente, a gente amarga mais um resultado ruim no Campeonato Brasileiro. São 2 vitórias nos últimos 10 jogos do Atlético na temporada, é um número assustador. O Atlético tem uma vitória nas 6 rodadas até aqui de Campeonato Brasileiro, uma vitória e 3 empates, né? Um resultado também assustador, né? Uma sequência muito ruim. E 6 jogos dos 12 que a gente tem para disputar de brasileiro até a pausa pro Mundial de Clubes no meio do ano já foram, né? A gente vai jogar praticamente um terço do campeonato até essa pausa, com esse elenco cada vez mais baleado, então metade já foi dessa sequência aí. O Atlético tá, né, neste momento que eu tô gravando fora da zona, mais perto da zona, nesse momento que você tá vendo pode ser que o Atlético já tenha voltado para a zona de rebaixamento, mas enfim, tá numa posição muito desconfortável, independentemente de estar no Z4 ou não. E infelizmente a gente vai ter aí mais uma semana de cabeça inchada, de incômodo. E agora vamos falar daquilo que me preocupa mais até do que a sequência de resultados e a situação do Atlético na tabela, que é a situação física, né, cara? Vamos lá, olha a situação do Atlético nesse momento, pensando no elenco, tá? E aí, então, alguns problemas se correlacionam, vou chegar lá. No gol, beleza, o titular tá à disposição, tá jogando, não tem problema físico, é o Everson, ok. Nas laterais, o melhor lateral dos 4 que a gente tem, que é o Arana, tá no DM, né? Na lateral direita a gente vive uma crise técnica nesse momento, o Natanael tá mal, tanto que o Cuca tá alternando. Acho que se fosse pra arriscar, eu arriscaria que o Saravia será titular no próximo jogo, por questão técnica, mas os outros 3 estão à disposição. O Caio, que tá muito mal, o Natanael, que tá mal, e o Saravia. O melhor deles, que é o Arana, tá fora por lesão. Na zaga, os 2 zagueiros titulares estão fora por lesão. Eu tô considerando aqui o Alonso lesão, porque acho que teve alguma coisa ali. Tomara que eu esteja errado e que tenha sido só cãibra, mas Alonso e Lianco, né? O Lianco, lesão confirmada. O Alonso, no mínimo, saiu bem desgastado do último jogo, e se tiver condição de jogar na terça, corre o risco de estourar de novo, porque dá pra ver que tá no limite físico, né? Então os 2 titulares estão fora, sobram os outros. Dos outros, 2 são garotos, claramente não prontos, Rômulo e Ivan Roman, e os outros 2, um cara que tá vindo de lesão, que é o Rabelo, tanto que o Cuca não teve a segurança de colocá-lo como titular no jogo ontem, ele preferiu colocar o Rômulo, que tinha 17 minutos jogados no ano, num amistoso lá em Orlando, do que colocar o Rabelo voltando de lesão, né? E o outro é o Vitor Hugo, que chegou para ser sombra do Alonso e tá jogando, e provavelmente vai ter uma sequência nessa draga de zaga que o Atlético tá vivendo, né? Então a situação na zaga é preocupante demais. Meio campo, vamos lá. O Franco acabou de voltar de lesão, machucou de novo, e esse machucou com certeza, não vai ter condição nos próximos jogos. O menino tá no DM, tem mais, Igor Gomes tá no DM, quebrou o dedo da mão, não deve ser algo demorado para voltar, mas tá no departamento médico. No ataque, Júnior Santos tá no DM, tá perto de um retorno, mas tá no DM. Cadu no DM, tô esquecendo, até anotei aqui, porque é tanta gente, acho que são 10 jogadores fora. Ó, Palácios no DM, Caio Maia no DM, estamos falando de 10 jogadores, cara. 10 jogadores lesionados, entre eles
vários titulares, e além dos lesionados, alguns que estão sentindo o ritmo também, estão sentindo a sequência. Né? O Coelho ontem achei perna pesada em alguns momentos, aquele contra-ataque que era ele e o Bernard, por exemplo, eu achei ele meio freio de mão puxado, e é um cara que tem como principal característica a velocidade. Se a gente não tem ele veloz, passa a não fazer sentido tê-lo em campo, né? O Rony ontem saiu com cãibra, jogadores que em tese são os mais inteiros do elenco do Galo, estão dando sinais também que, né, se bobear, a gente perde mais gente nos próximos jogos, bate na madeira, né, achei uma madeirinha aqui do meu lado para bater, mas, cara, não dá pra excluir essa possibilidade não, porque já tá feio o negócio e os caras que estão razoavelmente inteiros estão sentindo também. E aí, não tem como a gente não citar um compilado de problemas que ajudam a explicar essa fase terrível física do Atlético, né? A questão de o Cuca não preservar alguns caras que aqui e ali ele poderia preservar, como eu dei o exemplo no início do vídeo do Lianco no jogo da Sul-Americana, pra mim é um problema. A base do Atlético que não entrega ninguém a ponto de segurar uma onda, né? Você não ter um lateral que consegue entregar alguma coisa é preocupante. Você não ter um volante que consegue preencher e jogar é preocupante. Tem alguns meninos indo pro banco. O Zé Felipe foi relacionado. Beleza, mas se fossem jogadores minimamente prontos, estariam jogando, né? O Cuca não precisaria, por exemplo, sacrificar o Franco voltando de lesão, não estava 100%, jogou meio que no risco, machucou de novo. Então, assim, são várias coisas que ajudam a explicar. E o planejamento da temporada, né, gente? Vale lembrar que o Atlético fez uma viagem no início do ano, uma pré-temporada em Orlando, que não tinha necessidade. O Cuca cita na coletiva a questão da logística complicada da viagem delicada para Caracas. Essa viagem, meu amigo, você deu azar, pegou um adversário num jogo que é muito longe, você vai ter que ir, paciência. Se você tem um elenco forte, você vai com um time alternativo e tal, beleza. Se você não tem, você vai ter que arriscar titulares, foi o que aconteceu, perder titulares por causa disso. Mas é uma viagem que não tem como fugir. Sabe a viagem que não era necessária? A viagem da pré-temporada para Orlando. Não precisava. O Atlético viaja para Orlando para fazer amistosos contra Cruzeiro, contra Orlando City, completamente injustificável, né? Não caiu uma grana para o clube que justifique essa operação de forma alguma. Grana alta, meu Deus do céu, valeu a pena. O Galo ganhou uma grana que melhorou o elenco. Longe disso, mas muito longe disso. Então, vai para Orlando. É o pior time em relação à logística para voltar e para estar à disposição para o campeonato estadual. Ninguém perdeu 3 jogos dos times que foram. Atlético, Cruzeiro, São Paulo, Flamengo. O Atlético, que tem como donos os caras que são donos também da empresa que leva o nome, que dá nome ao campeonato e ao estádio onde foi disputada a Inter e Co Soccer Week, lá, que é o nome oficial da pré-temporada lá daquele torneiozinho da Copa Disney que jogaram lá em Orlando, né? Então o Atlético, né, só para citar aqui esse conflito de interesses, óbvio, mais um, né, do Atlético, entre 20 que existem no clube hoje, mais um que aconteceu, e o Atlético mesmo sendo dos caras ali, os caras podendo, não, vamos dar uma moralzinha pro Galo aqui, o Galo volta um pouquinho antes, o Galo faz um jogo só e tal, não. Faz 2 jogos, é o último a voltar dos Estados Unidos e volta por causa do time da base que não conseguiu vencer um jogo no Mineiro, nos 3 primeiros, empatou todos, né? Volta precisando ganhar tudo para ir para a semifinal, correndo o risco de ter uma campanha, caso acontecesse, vexatória, que seria não ir para a semifinal do Mineiro. O Atlético tem a obrigação de ganhar todos os jogos. Se o Atlético tropeça ali no Clássico, por exemplo, que é um jogo que tem que jogar a Vera, né, e que a gente deu sorte do rival estar nessa draga também, e de ter feito um bom jogo, não tô tirando mérito, o Atlético mereceu ganhar o Clássico, mereceu ir pra final, mereceu ser campeão mineiro, fez um bom campeonato estadual, mas não conseguiu tirar o pé nem um pouquinho, teve que fazer jogos a Vera o tempo inteiro, em rotação lá em cima, para conseguir ganhar o campeonato mineiro. Então assim, faz uma pré-temporada longe do ideal, viagem longa, né, e cansativa, para um lugar que não precisava ir, faz 2 jogos que não precisava fazer, né? Poderia ter feito as primeiras rodadas do Mineiro trabalhando tranquilo em BH, descansando mais, fazendo uma pré-temporada mais firme, mesclando um time de jovens com alguns reservas, com um time B, não precisava ser um time C, ganharia alguns jogos ali no interior, não precisaria jogar tão a vera assim a primeira fase do Mineiro para ir para semifinais. E aí você leva a sério a semifinal e a final, ia ser campeão, provavelmente ia estar mais inteiro nesse momento da temporada. Pode puxar aí os times que jogaram a Inter e Co Soccer Week, todos estão tendo problemas com lesão, todos eles. Então, tudo isso ajuda a explicar. A base que não te entrega jogadores sólidos para você ter tranquilidade para rodar o seu elenco. O elenco curto, essa é a coisa mais óbvia que existe, mas por ser óbvio, não por isso a gente tem que deixar de falar, é óbvio, mas tem que ser dito sempre, o elenco é curto, o Cuca não tem na mão
um grupo suficiente para rodar com tranquilidade, decisões erradas da comissão, como por exemplo a utilização do Lyanco em Caracas, e principalmente essa logística de pré-temporada. Ou vocês acham que é coincidência essa quantidade de lesão muscular em abril? Não é, gente. Não é, tem que puxar o histórico e entender por que isso está acontecendo. Ou o Atlético tem um problema sistemático na preparação física, o Cristiano Nunes desaprendeu, os médicos são ruins, o que eu não acredito, do fundo do coração, ou essa logística de pré-temporada não fez o menor sentido, né? Que é a minha teoria. Então, tudo isso ajuda a explicar o Atlético, com o elenco fraco que tem, o elenco insuficiente que tem, com esse tanto de jogador baleado, passa a ter um time fraco em alguns momentos, um time em campo problemático. E por isso não consegue ganhar de quase ninguém, por isso tá na zona ou perto da zona do Campeonato Brasileiro, por isso nós estamos com medo do Maringá na terça-feira, por isso o Atlético vive essa draga que tá vivendo nesse início de temporada. Sinceramente, o Atlético tem a missão de sobreviver até o meio do ano. A nossa missão é essa. Mais uma vez eu falo aqui, se me derem um papel agora, falando que o Atlético vai chegar na pausa para o meio do ano, a pausa para o Mundial, em 14º do Brasileiro, 15º, qualquer posição fora da zona, tá? E classificado na Copa do Brasil e na Sul-Americana, eu assino, porque eu tô com medo de rodar para o Maringá. Eu tô com medo de chegar na pausa do meio do ano na zona de rebaixamento do Brasileiro, né? E obviamente também tô com medo do que eles vão fazer nessa pausa aí. Eu não acredito muito que vão fazer aquilo que tinham que fazer, não. Que é trazer 3, 4 caras para serem titulares e, de fato, fortalecer o time, entregar um time bom e um elenco bom, forte na mão do Cuca para transferir a responsabilidade. Até porque o Cuca tem a responsabilidade dele agora, mas ele tem um argumento que é bom do lado dele. Você falar, gente, o elenco é ruim. Tive que jogar aqui num jogo de brasileiro com um jogador que não jogou no ano até agora. E se não fosse ele, que eu tô falando do Rômulo, né? Se não fosse o Rômulo, era ou um zagueiro voltando de lesão, que era o Rabelo, teria uma desculpa também, ou o Ivan Romano, que é outro jovem de 18 anos, acabou de chegar de outro país, nunca jogou fora do país dele na vida. Então o Cuca tem bons argumentos, ele tem os problemas dele, tá errando, o time tá jogando mal, isso é culpa dele também. Mas ele tem bons argumentos. Não tem meia criativo, lá em Caracas não tinha nenhum, né? Não tem centroavante, só o menino, o João Marcelo, que tá no processo normal da idade, né? O time é extremamente dependente dos titulares, tanto que teve que gastar Lyanco lá em Caracas, estourou, tanto que teve que voltar o Franco agora voltando de lesão, estourou, tanto que teve que descansar o Hulk em um jogo, ele teve que voltar, claramente não tá 100%, ainda bem que não estourou, tanto que tá jogando Rony Queijo, uma hora vai estourar, tá dando sinais já que pode acontecer. Então o Cuca tem os argumentos dele, será que no meio do ano vão fazer o que tem que ser feito para jogar a responsabilidade toda na mão do Cuca? E aí, olha, Cuca, agora, né, você tem um elenco bom na mão, você tem como rodar e o time continua jogando mal. Aí o problema é o treinador. Mas enquanto não é, né, essa a condição, o problema não é só ele, apesar de, como eu tô dizendo aqui, o problema é ele também. Então, cara, momento muito preocupante, muito delicado, a missão é sobreviver e tomara que a gente consiga chegar vivo no meio do ano, porque eu tô bastante preocupado e faltam aí 6 jogos de brasileiro, falta disputa aí de volta com o Maringá na Copa do Brasil, é o nosso próximo desafio, né, terça-feira estaremos ao vivo aqui no Portão 13, o jogo é 7h30, então estamos ao vivo às 6 horas, tem que fazer um bom resultado lá, trazer pelo menos um empate para classificar em casa, e aí dar uma respirada, pelo menos na Copa do Brasil a gente vai chegar vivo no meio do ano, Sul-Americana vai passar, e aí é brigar para uma posição razoável no brasileiro, para ver o que esses caras vão arrumar na pausa no meio do ano, para ver se o Atlético faz um segundo semestre decente, porque realmente esse primeiro semestre até aqui, com exceção do Campeonato Mineiro, é muito preocupante e muito ruim. Espero que vocês tenham gostado da análise, agradeço pela companhia, deixa o like nesse vídeo se tiver gostado, se inscreva no canal se não for inscrito, saudações atleticanas e até o próximo vídeo.